dia a todos que estão nos acompanhando nesta hora, ou quem sabe boa tarde ou boa noite, independente do horário que você está assistindo a esta ministração. É sempre um prazer estar de volta e é uma grande alegria, uma grande satisfação e gratidão em nosso coração saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando neste momento, onde nós estamos abrindo a palavra do Senhor e onde nós estaremos estudando um tema muito importante, que estaremos falando sobre o capítulo 13 do livro de João. E é interessante porque aqui na nossa escola bíblica, já deixar o convite para você estar conosco, você que puder estar presencialmente, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Não é mais na Travessa do Chaco 449. Você estava sempre acostumado a me ouvir dizer Travessa do Chaco 449, bairro da Pedreira. Não, nós estamos agora na Avenida Senador Lemos, número 3153. Avenida Senador Lemos, número 3153. IT Center, basta você colocar aí no seu aplicativo, motorista de aplicativo que você usa, e ele vai conduzir você aqui conosco, aqui no IT Center. E você que está visitando Belém, quem sabe a passeio, a trabalho, veio rever amigos, quem sabe você é paraense que por uma circunstância da vida foi morar em outra localidade e agora está vindo visitar nessa cidade maravilhosa, cidade das Mangueiras. Nós, da Igreja Batista Lagoinha de Belém, nós estamos aqui no IT Center, aqui no bairro da Sacramento. Esteja conosco no domingo, às 9 horas, para estudarmos a palavra do Senhor. Nós temos também o nosso aplicativo. Você entra na sua loja do seu sistema operacional, do Android ou que é o Google Play ou Play Store, tá? E aí você vai poder baixar o aplicativo, só colocar lá, Lagoinha Belém, você baixa o aplicativo e através deste aplicativo você pode acessar, entra lá no ícone EBD, lá nós temos o resumo de todas as nossas aulas e hoje nós estamos na aula de número 36, lição de número 36 com o título O Amor de Jesus pelos Seus. Quando você baixar o aplicativo, tem o resumo da aula, bem no cantinho tem um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para fazer o registro da sua frequência, da sua participação. Este ano de 2023, Deus gerou no nosso coração, da Igreja Batista Lagoinha, para nós estarmos trabalhando o livro de João, estamos trabalhando este Evangelho, os 21 capítulos do Evangelho de João, e aqui quando nós chegamos no capítulo 13, é interessante porque Jesus ele está no cenáculo, que é um local, uma sala, em Jerusalém. Este evento está acontecendo na quinta-feira, tá? Na quinta-feira da Páscoa, que é chamada. Então você vai estar trabalhando estes do capítulo 13, o 14, o 15, o 16, o 17, 18, 19, 20 e 21, se referindo à quinta-feira, que é o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17, e parte do 18 também, que Jesus é preso na noite de quinta-feira. No capítulo 19, Jesus já está na casa de Pôncio Pilatos, tá? A partir das 9 horas da manhã, aonde ele será preso, já é sexta-feira. Meio-dia da sexta-feira, ele é levado para o local por nome Gólgota, aonde ele vai ser crucificado. Às 3 horas da tarde, ele morre, e antes das 6 horas da tarde da mesma sexta-feira, ele é retirado da cruz e colocado no sepulcro, onde ele fica o sábado, e na manhã de domingo ele ressuscita para a glória do nome do Senhor. Então veja, esses capítulos daqui para frente, nós estamos trabalhando a morte e ressurreição de Cristo Jesus. O título da lição de hoje, a morte de Jesus pelos seus, é interessante por quê? Porque antes do capítulo 13, no registro do Evangelho de João, ele sempre trabalha Jesus se manifestando a um grupo sempre maior de pessoas. Ele se manifestou a João Batista, um casamento em Caná da Galileia, a Nicodemos, ele curou um paralítico no capítulo 5, ele multiplicou pães para uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, e assim ele foi se revelando a um grupo sempre maior de pessoas. Então você ouvia sempre falar de judeus que criam e judeus que não criam na pessoa de Jesus. Aqueles que não creram, foi se criando um ódio sobre Jesus, uma repulsa sobre a pessoa de Jesus, que culminou na morte dele na cruz do Calvário. E um outro grupo que creu, eles se tornaram discípulos de Jesus.
que é o exemplo de Nicodemos, no capítulo 3, que você vai ver que vai aparecer 3 vezes a citação de Nicodemos, o próprio José de Arimateia, que vai aparecer lá no capítulo 19, que vai retirar o corpo de Jesus da cruz e colocar na sepultura. Então houve um grupo que também creu na pessoa de Jesus. Mas aqui no capítulo 13, Jesus está numa sala menor, em Jerusalém, somente com os 12. Por isso que vai surgir essa expressão, os seus, ou seja, aqueles que eram mais próximos dele, ok? Aí no material que você já está acessando, porque você já baixou o aplicativo, você já está olhando aí o resumo, está escrito assim, 16ª lição, o amor de Jesus pelos seus, você já sabe o porquê, que é os seus, porque eram aqueles que estavam mais próximos dele. O texto-chave é João 13:1, que diz, ora, antes da festa da Páscoa, então Jesus ele está nesse momento aí da festa da Páscoa, que acontece no mês de abril, que é uma das 5 grandes festas que os judeus têm, tá? Então, nessa festa Jesus está presente, sabendo Jesus que era chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, esses seus aqui são os 12, que estavam no mundo, os amou até o final. Então Jesus ama os seus quando eles escolheu os 12, cuidou desses 12 durante os 3 anos que ele conviveu com eles aqui na terra, e os amou até o momento em que lá no Calvário, no capítulo 19, você encontra isso. Ele usa a expressão tetelestai, ou seja, está consumado. Ele tombou a cabeça e entregou o Espírito ao Pai, ou seja, ele amou sempre os seus discípulos. E por causa disso, é o que nós vamos ver os objetivos, lendo aí no seu material. Ao término da lição você deverá ser capaz de visualizar os atos de amor de Jesus pelos seus. Então esse capítulo 13 aqui, ele vai revelar alguns atos de amor que Jesus teve pelos seus, os quais ele escolheu lá atrás, há 3 anos antes, os quais ele aplicou a palavra revelada, ou seja, ele conviveu com esses discípulos, ele ensinou os discípulos, ele levou os discípulos a ter experiência. Imagina a situação lá do capítulo 6, lá de João, quando eles estão no deserto de Tiberíades. Jesus está falando o dia todo para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e começa a entardecer. E os discípulos chegam com Jesus e dizem, Senhor, libera a multidão, porque eles já estão com fome, já está ficando tarde, não tem aonde comprar nada e nós não temos como dar para eles. Jesus olha para o discípulo e diz assim, dai-lhe vós de comer. Jesus deu a missão, mas Jesus não deu o meio para eles desempenharem a missão. Ou seja, Jesus queria que eles desenvolvessem, eles operacionalizassem a fé. Porque fé, meus irmãos, não é somente crer que coisas maravilhosas acontecem. Fé é nós nos movermos para que essas coisas maravilhosas aconteçam. Porque o texto bíblico de Mateus 28 diz, e os sinais seguirão aos que crerem. É no momento em que eu dobro os meus joelhos, é no momento em que eu estendo as mãos sobre os enfermos, é no momento em que eu abro a Bíblia e começo a pregar a palavra do Senhor, é no momento em que você que está desempregado e me ouve neste exato momento, você prepara o seu currículo, você entra em contato com alguém, você faz a sua oração, você sai da sua casa crendo que o Senhor está contigo, que Ele vai abrir uma porta de emprego. Você que está enfermo e acompanha essa ministração neste momento, aí no leito deste hospital, creia que Deus vai usar a mão desses médicos, que Deus vai ungir a mente deles, que eles vão ter um diagnóstico preciso, que este remédio Deus vai colocar a virtude curadora e você vai se levantar deste leito. É desta forma que Jesus preparou os seus discípulos. É desta forma que Ele nos prepara hoje e é desta maneira que Ele quer que nós venhamos a agir. Ou seja, fé não é somente crer que coisas maravilhosas aconteçam. Fé é também eu agir para que essas coisas possam se tornar realidade pelo poder de nosso Senhor. E Jesus ele continuou, porque Jesus ele gerou disciplina nos seus discípulos, disciplinas espirituais que não somente mantiveram, mas fizeram a fé deles crescerem. E você vai ver isso aqui no capítulo 13. Então vamos para o capítulo 13. Abra sua Bíblia. João, o Evangelho de João, capítulo 13.
João capítulo 13, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, então isso aqui é quinta-feira, finalzinho da tarde, início da noite, sabendo Jesus que era chegado a sua hora, essa expressão hora, você vê recorrente no Evangelho de João, e Jesus está falando do tempo, do momento. Lá no capítulo 4, em Caná da Galileia, quando Maria disse para ele, Jesus, acabou o vinho, ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Lá no capítulo 12, quando os gregos vão interpelar, querem falar com Jesus, Jesus diz, vai chegar a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Então Jesus ele sempre usa essa expressão hora. Aliás, João registra Jesus falando essa expressão hora, denotando o tempo exato que as coisas deveriam acontecer. Então diz, chegando a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e essa passagem era através da morte na cruz do Calvário, ele veio do Pai por meio do ventre de Maria, nasceu como qualquer um outro ser humano, se tornou homem, descendente de Adão, mas para voltar para o Pai, ele precisaria passar pela morte, e morte de cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o final. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a veste de cima, tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Então qual é o cenário aqui? Eles estão em Jerusalém, é uma quinta-feira, finalzinho da tarde, eles estão numa sala pequena, por nome cenáculo, e ali eles estão fazendo o preparativo da ceia pascal. Nesse momento em que eles estão fazendo isso, a Bíblia diz que o diabo colocou no coração de Judas a intenção de trair Jesus, ou seja, a intenção de trair a Jesus foi gerado no coração de Satanás. E Satanás colocou no coração de Judas, porque Judas, apesar de ter convivido 3 anos com Jesus, ele foi resistente, ele não creu, ele não se submeteu, ele não se entregou à direção do Senhor. Olha que diz o texto, verso 12, durante a ceia, tendo já o diabo, posto no coração de Judas, então começa no coração do diabo, o diabo vai e coloca no coração de Judas, porque Judas abriu a brecha para isso, tá? Filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, aqui no caso é falando de Jesus, que ele tem essa onisciência, ele conhece todas as coisas, e que viera do Pai para o Pai, para Deus voltaria. Nesse momento que eles estão nesse cenário, tinha uma prática do costume judaico, de que deveria se fazer a purificação, a limpeza, antes de sentar-se à mesa. E eles iam fazer uma refeição neste momento. Eles tinham caminhado de Betânia para Jerusalém. Essa caminhada dá em torno da Transbetânia, em torno de uns 3 quilômetros, mais ou menos. Eles caminharam até Belém, e até Jerusalém. Nesse ato de caminhada, eles estão caminhando em terra não asfaltada, como nós temos hoje, mas de chão batido, empoeirado. Chão que ficava sujo da defecação de cavalo, de bois, que eram a força motrizes das carroças. Então eles sujavam os seus pés. Eles chegaram no mínimo com o pé empoeirado, no mínimo. Então nesse ato, antes de sentar-se, que na verdade eles não chegariam a sentar, a mesa era em forma de um U, e essa mesa era feita no chão, e havia algumas almofadas, e eles sentavam-se, tá? Apoiavam-se com o lado esquerdo e comiam com o lado direito. Era assim que era feito, eles se reclinavam sobre a mesa. Essa que era a atitude que eles tinham. Nessa situação que Jesus está lá, à mesa, os 12 estão à mesa, e ele está aguardando que alguém se levante para poder fazer o ato da limpeza dos pés. Só que este ato era um ato muito simplório, era um ato muito simples, era um ato até de humilhação. Porque dentro da cultura daquela época, quem fazia essa prática? Era o escravo, um escravo ocidental, ou era a mulher que fazia isso.
Então, quando o dono da casa era uma pessoa de muitas propriedades, de muitas posses, ele tinha um escravo exclusivo que ficava à porta com um balde de água para limpar os pés de todos aqueles que chegavam. Quando eles não tinham posses para ter um escravo, quem fazia esse trabalho era a mulher. O dono da casa nunca fazia, porque era um ato de humilhação, era uma auto-humilhação. E Jesus fica aguardando. E por que eles não fizeram isso? Se você olhar comigo, Lucas, no capítulo 22, o verso 24, diz da seguinte maneira: suscitavam também entre si uma discussão, qual deles parecia ser o maior? É interessante que os discípulos, apesar de terem caminhado com Jesus 3 anos, vivenciarem toda a vida de Jesus, eles ainda tinham esse sentimento de soberba, esse sentimento de disputa, esse sentimento de competição, de rivalidade entre eles. E para qualquer um deles levantar-se ou sair da sua posição na mesa, pegar o avental, que havia uma toalha que cingia-se o lombo, pegar a bacia onde se depositava a água e a jarra com a água e lavar os pés, era um ato de muita humilhação. Jesus aguarda o primeiro momento, aguarda o segundo momento, e nenhum deles se levanta. A mesa já estava posta, o jarro cheio de água, a bacia e o avental de toalha. Jesus aguarda a reação dos discípulos. Como ninguém se manifestou, ele se levanta, tira as suas vestes. E que vestes são essas? É a túnica que ele tira e uma outra camisola que havia por baixo, tá? Então era a capa, vamos usar essa expressão, uma capa e a própria túnica, que era como se fosse uma camisola. Então Jesus tira a roupa de cima, por isso que o texto está no plural, diz que ele tirou as suas vestes, a capa, tirou a túnica, ele ficou como uma calçola, como no caso dos homens, uma cueca nos nossos dias, e das mulheres uma calcinha, e ele coloca a toalha, ele cinge o seu lombo e começa a lavar os pés dos discípulos. Então aqui Jesus está fazendo uma parábola encenada, ele está encenando uma parábola, mostrando que maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve. Porque isso ele fala lá em Mateus, dizendo, nos reinos deste mundo, o maior é aquele que é servido por muitas pessoas. É aquele que tem uma secretária do lar, é aquele que tem um motorista, é aquele que tem um jardineiro, é aquele que tem uma pessoa só para acessar suas redes sociais, é aquele que tem uma outra secretária no ambiente de trabalho. Ele é cercado por muitas pessoas. Quanto maior é o grupo de pessoas que o servem, mais projeção ele tem na sociedade. No reino de Deus é o inverso. No reino de Deus, maior não é aquele que é servido por muitas pessoas. No reino de Deus, o maior é aquele que consegue servir o maior número de pessoas. É isso que Jesus está ensinando. E a Bíblia diz da seguinte forma, verso 4, acompanhe a leitura. Levantou-se da ceia, ou seja, ele saiu da mesa, tirou as vestes, a vestimenta de cima, tá, que é a capa e a camisola, que é a túnica, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, e enxugando com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este disse, Senhor, tu me lavares os pés? Respondeu-lhe Jesus, o que faço não o sabes agora, compreenderás depois. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe replicou, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, o quanto mais já está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Quando ele fala de nem todos, ele está se referindo a Judas, que estava ali. Jesus lavou os pés de Judas, mas Judas ele precisava muito mais do que lavar os pés. A Pedro e os outros 10, somente a lavagem dos pés era suficiente, porque Jesus disse, olha, aquele que se banhou não precisa banhar de novo.
Só precisa lavar os pés. Só precisa lavar os pés. A aplicação que nós temos deste ponto, quando Jesus fala, ele está se referindo à santificação. A santificação. Um dia nós ouvimos a palavra. O Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da condenação e do juízo. A fé foi gerada no nosso coração. Nós nos arrependemos, nós mudamos de direção. Entramos no processo de regeneração. O Senhor ele começou a regenerar o nosso caráter. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fazia uso de pornografia não faz mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que era um parasita social, que dependia dos outros para viver, hoje é uma pessoa que vive de forma digna do suor do seu rosto. Esse é o processo de regeneração, Deus trabalhando o nosso caráter através da direção do Espírito Santo. Mas também o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na santificação, que é um processo diário, é um processo que vai perdurar até o último dia da nossa respiração, até a última batida do coração, até o nosso último fôlego de vida, porque a Bíblia diz, aquele que for fiel até a morte receberá a coroa de vida eterna. A morte para o crente não é uma satisfação dos seus pecados. A morte para o crente é o último ato no processo de santificação. Quando você vai deixar esta realidade, aonde o pecado se manifesta e entrará na presença do Senhor. Então, quando Jesus diz, só precisa lavar os pés, é porque todos os dias você acorda e você vai para suas atividades. E você se aborrece no trânsito, você se aborrece no ambiente de trabalho, na escola, com seu amigo, com seu professor, você sofre injustiça, você assiste os telejornais, isso machuca o teu coração. Ou seja, você está sujando os seus pés ao trilhar este mundo. Mas quando você vem para a presença do Senhor, pela prática da oração, da confissão dos pecados, da leitura da Bíblia Sagrada, você está lavando os seus pés. É processo de santificação. E quando Jesus diz assim para Pedro, lá no verso, Senhor, não lavarás os meus pés. Verso 7, Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Quando você olha lá para 1 Pedro, acompanhe comigo, 1 Pedro, no capítulo 5, e o verso 5. Muitos anos depois, aqui a gente já está no ano 70. O relato que nós estamos falando é lá do ano 30. Já se passaram 40 anos quando este texto aqui é escrito. Pedro já está com uma boa idade, aproximadamente 40 anos deste fato histórico. 1 Pedro capítulo 5 e verso 5. Aqui Pedro vai compreender o ato lá do capítulo 13. Quando Jesus lavou os pés dele. Olha que Pedro diz para a sua igreja. 1 Pedro capítulo 5 e o verso 5. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Submissão, contrário de soberba, uma vida de humildade. Outro sim no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade. Jesus dá uma lição de humildade para desfazer a soberba que está no coração dos discípulos, lá no capítulo 13 de João. Há 40 anos atrás, Pedro estava vivendo esse momento. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Quando ele diz, cingi-vos de toda a humildade. Quando Pedro está escrevendo esta carta, orientando a sua igreja, lá na região da Ásia Menor, na sua mente vem a memória deste ato lá do cenáculo, do capítulo 13. Ele vendo Jesus sair da mesa, Jesus tirar suas vestes, Jesus ficar como um escravo oriental, colocar a toalha da humildade, ele se cingiu com um avental de humildade. E a mesma expressão que Pedro usa aqui quando ele diz, cingi-vos de toda a humildade. Servi uns aos outros, lavai os pés um dos outros. Pedro aprendeu com Jesus. Pedro ensinou para a igreja na Ásia Menor. E hoje nós aprendemos com eles dois, que é a maneira de nós agradarmos ao Senhor. No verso 6 ele diz assim, humilhai-vos portanto
sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exaltará. Quem sabe você está passando por humilhação na sua repartição, no seu ambiente de trabalho, no seio da sua família, na sua vizinhança, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, do ministério em que você serve. Calma, aguarda um pouquinho, te humilha debaixo das potentes mãos do Senhor, que Ele vai erguer o teu ministério, que Ele vai trazer essa promoção para a sua vida, que Ele vai derrubar todos aqueles que são contra você, porque na verdade eles não estão lutando contra você, eles estão lutando contra o Deus que você serve, o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha. Aqui Pedro compreendeu aquilo que Jesus ensinou na prática para ele, lá no capítulo 13. Mas vamos voltar para o capítulo 13, porque eu preciso encerrar, senão eu vou ficar falando aqui muito tempo. Então vamos avante, acompanhe comigo a leitura. 13, verso 11. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estás limpo. Verso 12, agora Jesus ele vai levantar-se desse ato de lavar os pés, e ele vai conversar com os discípulos, ou seja, ele vai trazer um ensino de caráter teológico aqui. Olha o que Jesus ensina. Depois de lhe ter lavado os pés, de ter feito essa parábola encenada, tomou as vestes, ou seja, vestiu de novo como se fosse uma camisola, né? E depois colocou a capa por cima, voltou à mesa e perguntou-lhes, compreendestes o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Olha como Jesus ele muda. No verso 13 ele diz, vós me chamais de mestre, aquele que ensina, e ele fez um ato de ensinar, uma parábola encenada, e Senhor, e dizes bem, porque eu sou mestre e Senhor. Olha o 14, ele inverte agora. Ora, se eu sendo Senhor, ele coloca o Senhor na frente. Kyrios, tá? A expressão que aparece no grego é Kyrios. Lá ele está falando de daskalos, mestre, Kyrios, Senhor. Aqui ele inverte, ele diz Kyrios, o soberano, aquele que governa sobre todas as coisas, e de daskalos, mestre. Vos lavei o pé, também vós deveis fazer o mesmo uns aos outros. Queridos, não foi o Deus que se despiu para se tornar servo, mas é o Deus que se revela no ato de servo. Olha o que acontece aqui. Segundo texto de Filipenses capítulo 2, Paulo ele coloca isso, ele nos ensina. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tendo em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, essa palavra esvaziou é kenose, no grego, tá? Esvaziar, ou seja, voluntariamente ele preferiu em alguns momentos não utilizar os seus atributos divinos. Em nenhum momento Jesus abriu mão dos seus atributos divinos. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas, voluntariamente, ele preferiu, em alguns momentos, não usar os seus atributos divinos. Ele se esvaziou, kenosis, no grego, tá? Essa é a expressão que aparece aqui. Assumindo a forma de servo, tornou-se um semelhante de homem, reconhecido em figura humana. Enquanto estava lavando os pés, que é do verso 1 ao 11, Jesus simbolizou a auto-humilhação em suportar a morte na cruz e o poder de purificação que a sua morte é para com o crente. Quando Jesus responde ao açodo de Pedro, não necessita lavar senão os pés, ele se refere à santificação pela prática da oração, da confissão de pecado e da leitura da Bíblia Sagrada. Depois de retornar, que nós lemos, Jesus ensinou por seu exemplo que a forma de servo não substituiu a forma de Deus, mas a forma de servo revelou
a grandeza de Deus. Jesus demonstra que o que é verdadeiramente grande e os seus discípulos devem fazer o mesmo uns pelos outros. Ou seja, o que Jesus fez foi um ato de grandeza. Tá? Então, só repetindo para você fixar em sua mente. Jesus ensinou para o seu exemplo que a forma de servo não substituiu a forma de Deus. Não é porque você serve alguém que isso vai diminuir quem você é. Porque o que você é, você não precisa dizer, você só precisa ser. Observe que um homem rico, ele não precisa dizer que é rico, ele só precisa ser rico. Ele vai lá, compra, não olha preço, não pergunta, não faz pesquisa, porque ele é rico. A mesma coisa nós. Se nós somos filhos de Deus, eu não preciso dizer que sou filho de Deus. Eu só preciso ser filho de Deus. Eu só preciso manifestar as virtudes de Cristo Jesus. E para nós concluirmos, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Verso 17. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, antes que ele se cumprisse as Escrituras. Aquele que come o do meu pão e levanta contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, que quem receber aquele que enviar, a mim me recebe, e quem receber aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos, olhando uns para os outros, sem saber quem se referia, ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E a este fez Pedro sinal, dizendo, pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse a Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa perceberam a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, ou seja, Judas era o tesoureiro, pensavam alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, e lhes ordenamos que faça a festa, e lhes ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ou seja, depois de Jesus encenar essa parábola sobre a humildade, apresentar o caráter teológico da lição, ele apresenta quem é o traidor. E aqui neste ato nós vemos duas coisas interessantes. Primeiro, que Jesus ele molha esse bocado, esse pedaço de pão, e oferece para Judas. Ou seja, provavelmente Judas está do lado esquerdo de Jesus, porque Jesus ele não precisou se levantar. Então está Judas, está Jesus e está João aqui do lado. Porque o texto bíblico diz que Pedro fez aceno para o discípulo amado, que é João, que João estava próximo de Jesus. Então provavelmente está Jesus, Judas à sua esquerda e João à sua direita. Ele molha o pão e oferece para Judas. Esse molhar o pão e oferecer para Judas é um ato de honra, tá? É um ato de reconhecimento de que aquela pessoa é importante. Só que quando Judas faz isso, a Bíblia diz que Satanás ele entra no coração de Judas. Observe que lá no início, no verso 2, a Bíblia diz que Satanás já tinha no seu coração a intenção de matar a Jesus. E ele coloca isso no coração de Judas. Judas é esse agente moral que vai operacionalizar o plano de Satanás. Mas sempre houve oportunidade para que Judas não fosse o traidor. Jesus escolhe Judas, Jesus caminha com Judas 3 anos, Jesus confia a Judas a tesouraria do seu ministério. Jesus lava os pés de Judas, e nesse ato Jesus dá um bocado de pão para Judas, dizendo para ele, olha, ainda dá tempo de você voltar atrás daquilo que você está sentindo no seu coração. E olha o que acontece o texto aqui. Verso 26, e aquele a quem eu der o pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás.
Ou seja, ele foi possuído. Satanás já havia colocado intenção no coração e agora ele é possuído por Satanás. Então disse Jesus: o que tens para fazer, faz-o depressa. Ou seja, Jesus disse para ele: ó, tudo que eu podia fazer, convivi com você, ensinei a você, você viu os milagres, mas mesmo assim você está se recusando. Então siga o seu caminho. Verso 31, quando Jesus fala do amor. Quando ele saiu, disse Jesus: agora, pois, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificará-lo-á imediatamente. Filhinhos, aqui é uma outra expressão também, que é uma única das poucas vezes que aparece. João usa aqui e vai usar lá nas cartas, primeira, segunda e terceira carta dele. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo, a vós outros: para onde eu vou, não podereis ir. Jesus está falando da sua ascensão ao céu. Verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Ou seja, aquele que vive em humildade, aquele que serve uns aos outros, aquele que é querido de Jesus, ele deve demonstrar isso pelo amor. Observe que quando Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. Por quê? Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é o mandamento de Moisés, quando diz assim: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, o princípio de amor de Moisés é simetria. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. Se eu estou alimentado, eu quero que o outro esteja. Se eu estou protegido, eu quero que o outro esteja. Em Jesus é diferente. O padrão não sou mais eu. O padrão é ele. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Em Jesus o padrão deixa de ser o homem, deixa de ser um ato de simetria e passa a ser ele. Ou seja, Paulo vai replicar isso lá em Romanos, quando ele diz: ó, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Orai por aqueles que vos perseguem. Porque se ainda fosse no princípio de Moisés, eu só ia orar por aquele que ora por mim. Eu só ia alimentar aquele que é meu amigo. Eu ia amar o meu amigo e odiar os meus inimigos. Mas em Jesus não. Jesus diz: você deve amar como eu amei. E como é que Jesus amou? Jesus morreu na cruz, amando aquele que o estavam tirando a vida. Esse é o novo padrão que ele coloca aqui. E por último, ele prediz a traição de Pedro, a quem também Jesus lavou os pés. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, mas mais tarde, porém, me seguirás. Um dia eu estava conversando com a minha esposa Elaine sobre esse fato, e eu pensei assim, fiquei imaginando isso. Eu imagino a alegria dos discípulos quando encontraram Jesus. Porque aqui Jesus vai ser morto. Eles vão encontrar Jesus depois que ele ressuscita. Jesus ainda fica na terra 40 dias. E depois Jesus é assunto aos céus. Todos eles vão viver a vida deles, o ministério deles. Vão ser martirizados e vão ser mortos. Mas isso, alguns deles, 30 anos, 40 anos depois. Pedro praticamente passou 40 anos ausentes de Jesus do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico. Imagine você que me vê nessa hora, um amigo, um parente seu, que você está há muitos anos longe desse parente, que você não vê. Pedro passou muitos anos longe de Jesus, fisicamente que eu estou falando. Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus. Pedro vai morrer lá no ano de 67 só. Aqui a gente está no ano de 30, tá? 37 anos depois que Pedro morre. Mas Jesus, ele diz assim, ó, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podereis me seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirás. Quando Pedro é martirizado por Nero, lá em Roma, que vão crucificar, e a tradição diz que Pedro diz: não quero morrer como meu Senhor. Eles colocam Pedro de cabeça para baixo e crucificam Pedro. Eu imagino que quando Pedro, ele chega nos céus, e ele olha para Jesus, alegria tremenda, dele poder abraçar a Jesus, dele ter um encontro com Jesus e dizer: Senhor, nós estamos juntos agora pela eternidade. Então, foi uma alegria imensurável, de reencontrar um amigo muito querido,
uma pessoa muito especial, muitos anos depois. E Jesus continua dizendo 37, replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Jesus respondeu, darás por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. Este cantar o galo, queridos, era uma expressão da vigília da noite dos romanos. Os romanos, eles tinham 4 vigílias da noite, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6 da manhã. E esse cantar do galo era nessa segunda vigília da noite, muitas vezes para a troca da guarda e aquele processo ali. Não é um galo, tá, animal, tá? É uma expressão idiomática do período de troca de guarda, do período de vigília, provavelmente de meia-noite em diante. Porque neste mesmo dia, nesta quinta-feira, Jesus é preso à noite, ele é levado para um julgamento, ele vai para a casa de Caifás e depois ele vai para a casa de Pôncio Pilatos na manhã da sexta-feira. E nesse interim de meia-noite, 3 horas da manhã, é quando Jesus está sendo julgado na casa de Caifás. É nessa hora que Pedro nega Jesus por 3 vezes, e é que Jesus fala do cantar do galo. Não é um galo animal, é uma expressão idiomática romana que expressa a primeira, segunda, terceira vigília da noite, de meia-noite em diante, e uma troca de guarda. Deus abençoe vocês, foi um prazer demais estar juntos, tá? E que o Senhor continue lhe ungindo para crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Muito obrigado, até a próxima.